chegou o inverno e você não sabe dos cuidados que você precisa ter aí com a sua rosa do deserto? Vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como você deve estar aí cuidando das suas rosas do deserto agora nesse inverno. Hoje é 1º de junho, né? Hoje é 1º? Hoje é 1º, né? Tô até confirmando aqui. Hoje é 1º de junho. Aqui o tempo já amanheceu assim, ó, bem nublado, esfriou bastante. Então, assim, um dos principais cuidados que a gente deve ter agora nesse inverno aí com a rosa do deserto é com a rega, gente. Diminuir a rega, viu? Só molhar somente quando o substrato estiver seco, para que seu substrato não fique encharcado, porque como a maioria dos dias está muito frio, o tempo passa quase todo nublado, então o seu substrato acaba que não seca. Então um dos primeiros cuidados que você deve ter é cuidados com a rega, diminuir bastante aí a rega das suas plantas. Algumas folhas também, vou mostrar aqui para você. As minhas ainda não começaram não a invernar, mas tem algumas aqui que já começa a ficar um pouco feinha assim, ó. Começa a amarelar, algumas folhas começam a amadurecer. Às vezes cai bastante folha, mas você pode estar aí tendo também o cuidado de estar observando se as folhas amarelas não é por causa de ataque de ácaro, porque pode acontecer também de você confundir aí a invernação da sua planta com ataque de pragas. Então, uma forma de você estar observando é que quando as folhas estão amarelando e caindo por causa do frio do inverno, as folhas, vou te mostrar uma aqui que caiu, elas vão estar assim atrás. Ela tem algumas manchinhas porque amadureceu, mas aqui, ó, você pode notar que estão lisinhas, não tem praga. E quando elas estão amarelando e caindo porque está sofrendo aí ataque de ácaro, aqui atrás ela tem um aspecto enferrujado. Eu vou ver se eu encontro uma aqui para estar mostrando para vocês. Tá até difícil, viu? Nesse canteiro aqui, graças a Deus eu não estou tendo problema com ácaro, mas assim que eu encontrar eu mostro aí. Então, aí você toma aí esse cuidado de não estar confundindo aí folhas amarelas por causa do ácaro e folhas amarelas porque a sua planta está invernando, porque quando fica frio, algumas folhas amadurecem e caem. Isso é normal. Mas tem também aqui uma dica importante, é que nessa época a gente não deve estar fazendo poda, porque olha como essa planta está. Algumas diminuem a floração. Essas aqui estão florindo bem, elas já estavam floridas, mas como o tempo frio está começando agora, então assim, algumas diminuem a floração, elas diminuem também a brotação. Então, se você fizer poda na sua planta aí no inverno, elas com certeza vai levar muito tempo para brotar e às vezes nem brota. Então o ideal é que você evite aí estar fazendo poda, evite estar fazendo replantio da sua planta, porque quando a gente faz o replantio, acontece de alguma raiz estourar e às vezes a gente sela com cola, mas fica algumas raízes de alimentação que são aquelas raízes bem fininhas que às vezes quebra e a gente não percebe. Então a gente faz o replantio e o que acontece? Ela não consegue cicatrizar porque está muito frio, a terra fica úmida e ela não seca e acaba trazendo aí podridão para as raízes da sua rosa do deserto. Então, nesse inverno aí, evite fazer replantio, evite fazer poda, enxerto também, evite, porque o enxerto precisa muito de calor para estimular aí a brotação. Então, quando tá frio, os enxertos costumam não pegar. Eu fiz até alguns aqui outro dia e não pegou, a maioria deles não pegaram. Então, eu nem vou estar fazendo enxerto nesse tempo aí frio, porque não compensa que vou estar perdendo aí meu material genético e vou estar podando minha planta e ela nem brotar, não vai brotar. Então, evite aí rega excessiva, poda, replantios e você precisa entender que a sua planta, nesse tempo mais úmido, ela acaba invernando. Ela para de desenvolver um pouco, ela fica quietinha ali, parada. As que estão florindo, vai continuar florindo, mas a floração vai acabando. Essa daqui, ó, é uma que ela estava bem florida, ela floriu durante uns 2 a 3 meses, floriu bastante. Ela tá finalizando aqui a floração dela, ó, tá finalizando e algumas folhas velhas já caiu, tem algumas aqui, mas ela está bem feinha já. E eu vou deixar ela aqui quietinha, vou estar regando ela apenas quando ela estiver seca. Vou estar mostrando aqui para vocês mais algumas plantas, como fica aí o substrato. Essas aqui são plantas que estão sendo cultivadas aí na mistura de areia com carvão e casca de arroz. Elas suportam bem aí a chuva, mas tem algumas que não. Vou mostrar aqui para você também aqui, apesar dessas plantas aqui tá com a floração, desenvolvimento, ó, já faz aqui
aqui uns 3 dias que eu reguei essas plantas. Aqui desse lado já não está batendo tanto sol, aqui do lado do muro. Então aqui a terra, ó, tirar isso aqui, o barbante que eu uso para prender. Aqui a terra fica bem úmida, ela demora muito para secar. Então um dos principais cuidados aí para sua planta não apodrecer é você ter muito cuidado aí com a rega das suas plantas. Nessa época também acontece muito das plantas estar aí adquirindo algumas pragas na raiz, como cochonilha. Eu estava mexendo com essa daqui, ó, e percebi que ela está com cochonilha. Aparentemente ela está bem, mas eu vi aqui na raiz dela que já tem aqui, aparece um pozinho. Essa raiz aqui estava com uma farinha branca, isso é cochonilha de raiz. Eu vou ter que estar fazendo a rega nela aí com a solução de barragem que eu uso aqui para combater cochonilha. Então nessa época do ano as pragas proliferam como as cochonilhas. Inclusive eu tenho aqui alguns pés um pé de mexerica, né, pocã, que está infestada de cochonilha, e eu não sei se é daqui que está vindo todas essas pragas aí para minhas plantas. Eu tenho que estar com cuidado redobrado, ó. As minhas plantas ficam aqui no quintal e a cochonilha nessa época do ano ataca muito as plantas, ó, e essas pragas caem daqui de cima. O pé é muito grande, não tem como eu estar pedindo alguém para pulverizar aí um veneno para combater essas pragas, e elas caem e fica aqui, ó, e as folhas caem. Essa planta aqui, ó, olha para você ver, isso aqui é a folha da mexerica, cai em cima da planta, já cai cheia de praga, e possivelmente elas vão aqui, ó, tomando conta das plantas. É uma infestação difícil de controlar. Então nesse inverno não só a gente deve ter cuidado aí em estar molhando as nossas plantas, como a gente deve estar cuidando bem aí de combater pragas que acontece de tomar conta aí das folhas das nossas plantas. O ácaro também é outra praga que destrói aí as nossas plantas. Essa daqui eu apliquei um veneno nela, barragem com óleo de nim. Lembrando que se você for usar aí barragem misturado com óleo de nim, você precisa aplicar à tardezinha, não pode tomar sol, porque senão queima todas as folhas. Aplicar óleo de nim junto com barragem é excelente. Porém não pode aplicar durante o dia porque queima as folhas tudo, amarela e cai. Então eu tô aplicando no meu, tá dando muito certo, graças a Deus. Estou tendo um bom resultado aqui, mas o cuidado é esse, é ter muito cuidado aí na hora de aplicar. Vou mostrar para vocês outras plantas minhas que já estão bem sofridinhas. Essa daqui, ela precisa ser replantada, mas não vou poder replantar agora porque esfriou demais. Eu não vou correr o risco aí de perder ela. Já preparei aqui a terra para fazer o replantio, mas vou aguardar o tempo melhorar um pouco para mim estar fazendo o replantio dela. Vou mostrar para vocês aqui mais. Tenho essas aqui, graças a Deus, estão muito bonitas. Apesar do tempo ter começado a esfriar, elas estão muito bonitas. A floração está diminuindo um pouco. Eu percebi que por causa do tempo frio, ela deixa de estimular um pouco aí a floração. E também não estou fazendo muita rega dela porque tenho medo aí de ter podridão nas minhas plantas. Algumas estão assim bem feinhas. Essas aqui eu fiz um enxerto e, como eu falei, no inverno, ó, os enxertos não pega, tá vendo? Quando a gente faz enxerto nesse tempo frio, o enxerto não pega. Você toca nele, ele cai, ó. Pode ser que um ou outro, ó o que eu tô encontrando aqui, ó, aranha, ácaro, ó, tá vendo? O ácaro é tipo uma aranha, viu, gente? Tem que matar. Pode deixar não, porque senão deixa as folhas tudo enrugadas. Então é isso aí. Tem que ter cuidado aí com a rega. Quando a gente faz enxerto, eles não desenvolvem, tá tudo assim feinho. Às vezes pega, às vezes não pega. Eu tenho aqui outras plantas que elas são plantas novas, elas estão com as folhas meio amareladas, elas tiveram aí ataque de ácaro. A diferença aí das folhas que estão entrando em dormência para ácaro. Essas aqui são ácaro. Elas ficam bem engrunhadas. Você vai notar aqui, ó, umas manchas. Eu estou utilizando aqui o óleo de nim nelas. Vou mostrar para você aqui mais, ó. Tá vendo? Essas aqui não é porque elas estão invernando, não. Tá vendo? É ácaro. Está tomada por ácaro. Estou aí aplicando óleo de nim uma vez na semana, junto com barragem, para ver se eu consigo aí controlar. Então essa é a diferença da planta que amarela as folhas e cai porque estão velhas e porque está invernando, e quando elas estão com praga fica aí com essa aparência enrugada. Essas aqui são algumas plantas que eu coloquei aqui exposta ao tempo para dar uma melhorada, mas até mesmo essas mudinhas novas estão tudo aí com ácaro. Na verdade, o ácaro ele ataca o ano inteiro. É uma praga difícil de controlar e a gente tem que estar aí aplicando uma acaricida de 15 em 15 dias para manter o controle. E quando está assim de infestação, a gente tem que estar aplicando de 3 em 3 dias. Essas plantas aqui também estavam acometidas pelo ácaro, apesar dela estar florindo, mas eu estou aplicando aí o veneno para estar combatendo. Então é isso aí, gente.
essas são as dicas que a gente precisa ter para estar mantendo aí nossas plantas saudáveis e estar passando aí pelo inverno sem ter podridão e sem a gente estar perdendo as nossas plantinhas aí, porque no inverno é a época que a gente mais perde planta por podridão, pragas, praga ataca a raiz, a gente não percebe e acaba que essas pragas também ajudam a raiz a apodrecer, porque a planta fica debilitada, vem a chuva forte e acaba que essa planta não tem força para poder reagir contra o excesso de água e acaba apodrecendo e a gente perde muita planta no inverno. Então a gente tem que ter alguns cuidados para diminuir essa perda. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e curte o meu vídeo para mais dicas.